Programa Gisele Almeida. Olá, olá, meus amores! Chegamos! E chegamos porque temos uma equipe incrível, maravilhosa, trabalhando para colocar este programa no ar. Para que você fique aí olhando e falando, nossa, que legal, que bom que temos este programa de segunda a sexta-feira. Um programa cheio de informações, de entrevistas tão interessantes, tão importantes, não é mesmo? Então, nós chegamos para que a sua manhã fique ainda mais interessante, mais gostosa, entendeu? É isso! Estamos no mês de março e neste mês nós poderíamos comemorar muito e devemos comemorar muito, né? Mês de março é o mês da mulher, exatamente. Este é o nosso mês. Temos muitos motivos, como eu disse, para comemorar, mas daqui a pouco nós falaremos sobre um tema que não é, na verdade, não temos nada, na verdade, para comemorar e sim para nos preocuparmos cada vez mais. Mas já eu falo sobre isso, porque agora é a hora de falar que este programa é ao vivo, sim, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Este programa tem repeteco hoje à noite e este programa vai para o nosso canal lá no YouTube. Meu canal, seu canal, nosso canal. E hoje colocaremos na tela, então, para você verificar que todos os programas estão lá. Os programas da semana passada, da outra, e do ano passado, e do outro. Gisele Almeida CBA Oficial é o endereço do programa, tá aí na tela para vocês, vejam. Ao acessar, vocês terão inclusive os temas, né? Deixa eu ver, vou chegar bem pertinho aqui e vou ler alguns para vocês. A arte do visagismo, temos os cuidados odontológicos, traumas de infância e cuidados da mulher. Olha, a sua defesa contra a mulher, aliás, sua defesa contra a violência doméstica, estamos falando da mulher e já o tema é parecido. Temos aqui a saúde ocular e utilização da inteligência artificial, psicologia da força de vontade, a primeira consulta ginecológica, câncer de intestino, enfim, reposição hormonal, diferença de idade em um relacionamento, tá tudo aí. Gisele Almeida CBA Oficial é o endereço do nosso canal. E hoje pediram para que eu colocasse o nosso também site. Afinal de contas, aqui a gente leva a informação para vocês e nós temos como parceiro o site Radar Urgente. Então, se a produção pediu e vocês em casa também gostam de saber quais são as principais... Nossa, emendei notícia com manchete. As principais manchetes e notícias do dia, por que não então dar uma lidinha? Poderemos colocar então agora na tela? Se puder eu leio. Site Radar Urgente, tá aí, vamos lá. Vamos voltar? Alvo de operação é a primeira que eu ia ler, vamos voltar? Tá bom, vamos aí então. Tribunal do Crime, dupla é condenada a mais de 54 anos por matar homem decapitado. Clínica de estética é interditada por falta de alvará e esmaltes vencidos em Cuiabá. Prefeitura de Cuiabá realiza leilão online de carros e motos apreendidos. Agora vamos aos destaques. Mega Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em 45 milhões de reais. São as manchetes, os destaques, então você vai acessar, vai ler e vai ficar inteirado e bem informado. Bom demais! Esse é o nosso site, então, Radar Urgente, sempre em busca da notícia. Falamos do YouTube, falamos do site Radar Urgente, agora vamos falar sobre a convidada super especial que vem hoje aqui no programa. Vem comigo que eu tenho certeza que você em casa quer saber. Hoje receberemos doutora Janina Laranjeira, que é delegada de polícia. E no começo aqui, antes, bem na hora que eu entrei e comecei a falar,
Eu disse que nós estamos no mês de março, de fato estamos, que nós temos muitos motivos para comemorar, de fato temos, mas é claro que tem muita coisa ainda que a gente olha e fala assim, puxa vida, né? Como que isso ainda acontece? E ficamos realmente reflexivos, tristes, e olhando para este cenário, e muitas vezes, é claro, nos perguntando, quando isso vai acabar? Agora é hora de tirar a música, porque nós vamos falar sobre violência contra a mulher. E música nenhuma combina com isso, não é mesmo? A doutora Janina Laranjeira, delegada de polícia, especialista em violência contra a mulher e idealizadora do movimento Voz. Nós falaremos sobre o ciclo da violência doméstica. Como é que ele começa e como é que ele termina? Principalmente os casos em que a mulher rompe a relação abusiva. E os homens, muitos, não aceitam este rompimento, não é mesmo? E essa mulher, quando ela retorna no relacionamento, ela enfrenta muitas, na maioria das vezes, agressões físicas, agressões psicológicas, agressão moral. Nós sabemos que existem vários tipos de agressões, não somente a física. E às vezes a moral, às vezes a psicológica, ela é muito mais impactante para essa mulher do que a física, mas nenhuma justifica. Nada aqui justifica a violência. Quando uma mulher finaliza um relacionamento, quando ela diz que não gosta mais, quando ela não ama mais, quando ela não quer mais se relacionar, nada justifica que este homem agrida e que este homem chegue às vias de fato, tirando a vida desta mulher. Então, pode parecer repetitivo este assunto, mas nós continuaremos falando porque mulheres morrem todos os dias e nós estamos falando de feminicídio. Olha só o que a doutora mandou aqui pra gente. Se não é alarmante isso. Isso não é preocupante. Por isso que a gente fala sobre isso sempre aqui, né? Dados recentes mostram que mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no país no último ano. Repetindo, mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no país no último ano. Isso significa que aproximadamente 4 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil, simplesmente por serem mulheres. Simplesmente por serem mulheres. Estamos falando do feminicídio. Então, a doutora vem e nós teremos uma convidada especial aqui que vai relatar a história dela pra gente. Ela passou por alguns tipos de violência e ela saiu de casa por conta disso. E ela vai nos dizer, então, como foi romper a relação e como está sendo este momento para ela. É importante que você em casa assista, que você veja o que a delegada tem para nos falar sobre isso e depois, é claro, o depoimento da Thalita, onde ela vai contar e vai falar abertamente para a gente, porque é importante que as mulheres realmente falem, que elas se abram, porque às vezes tem alguma mulher agora assistindo o programa, dizendo, nossa, isso só acontece comigo? Não, acontece com outras mulheres também. E também, puxa vida, eu não consigo sair deste relacionamento. Você vai ver como que a Thalita agiu, como que ela fez para sair deste relacionamento. Quem sabe, você vai despertar e perceber que agora é a hora. Já já, então, a delegada de polícia, doutora Janina Laranjeira, aqui no programa. Mas temos motivos para comemorar também, gente. Claro que temos! Este programa é feito para você que está aí me acompanhando através da TV Gazeta, canal 19.1, ou até mesmo pela TV Mato Grosso, onde este programa é veiculado às 14 horas hoje, ou pelo Instagram Gisele Almeida Oficial. Lembrando que o programa Gisele Almeida fica lá no feed
do Instagram e você pode assistir a qualquer momento e compartilhar também, o que é muito importante. A gente vai agora para o intervalo e voltaremos rapidinho. E para vocês aí de casa, o brinde de sempre. Tá todo mundo acostumado, mas a gente repete porque vale a pena. Saúde, vida longa e eu volto já já. Todo mundo aí, saúde, saúde, vida longa. Na saúde, Presente. na infraestrutura, Presente. na educação. Presente. Você pode até não perceber, mas a LMT está presente na sua vida. Agora, esse ano, eu fui beneficiada com esse programa, que são para as vítimas de violência, né? Uma ajuda e tanto, né? Porque não é fácil. São leis como essas que possibilitam mulheres igual eu e outras aí, né? A dar o primeiro passo. Onde tem leis e ações para melhorar a vida da população mato-grossense nos 142 municípios do nosso estado, tem a LMT presente. A Polícia Militar sempre atuou de forma enérgica no combate aos grupos criminosos e facções dentro do estado de Mato Grosso. A LMT sempre esteve presente, garantindo leis que dão amparo legal para a atuação policial e garantindo a segurança do cidadão. Essa é nossa missão. Presente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso presente, unindo vozes, fortalecendo cidades. Água Parque Pantanal. Venha pra cá, divertir com nós, muito bom. Ah, vem uma ansiedade, né? Porque a gente tá vindo pra Aquapark, né? Não é pra qualquer lugar. Espetacular estando com a família, né? Até agora, o que eu mais gostei foi o da onda. Também é muito bom. Venha pro Aquapark. Ô, criançada, vem pro parque. Vovô, semana que vem eu quero ir de novo. Eu venho de novo. É que no Aquapark é lindo. Aquapark Pantanal, pertinho de você. É mais do que 2.000 projetos de leis. É sobre trabalhar pelas pessoas, preservar a natureza e estar junto das mulheres. Mais do que 1.500 resoluções é atuar em prol da população. É pensar no bem-estar do povo. É cuidar da saúde. Mais do que lutar pelo que é justo, é garantir o futuro do nosso estado. Cada ação, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para melhorar diretamente a sua vida mato-grossense, fortalecendo o presente para garantir um futuro promissor. Porque é mais do que um compromisso com a cidadania, é representar você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. O programa está de volta e nós estamos ao vivo aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Lembrando que estamos também ao vivo no Instagram, Gisele Almeida Oficial. Portanto, estou aqui te esperando. Se já está aí, fica. Não saia. Estou recebendo agora a doutora Janina Laranjeira, delegada de polícia, especialista em violência contra a mulher e idealizadora do movimento Voz. Muito obrigada. Oi, Gisele, pela eu que sua agradeço. presença. Que bom ver esse sorriso. Mas que pena quando falarmos sobre o tema que vamos começar a abordar daqui a pouco, esse sorriso vai embora, né, doutora? Infelizmente, né, nós vivemos uma situação em que nós, mulheres, vivenciando, principalmente no estado de Mato Grosso, que não é muito de se alegrar. Nós estamos, assim, a cada dia contando corpos. A cada dia ouvindo mulheres, entregando para elas dentro de uma unidade policial, por exemplo, uma medida protetiva, mas não tendo o respaldo, o resguardo necessário para a sua segurança. Né? Eu falei no início aqui que mês de março é o mês que nós temos que comemorar. Mas, infelizmente, quando falamos sobre a violência contra a mulher, não tem nada para comemorarmos.
porque dizemos aqui que que na verdade no último ano 1.500 mulheres foram assassinadas no Brasil. Sim. No Mato Grosso, aqui no nosso estado do Mato Grosso, você fez uma conta. Bom, então a estatística ela mostra que no Brasil, a cada 6 horas, 4 mulheres estão morrendo. Em Mato Grosso, a média então de mortes de mulheres no Brasil é 1,6 alguma coisa. Em Mato Grosso, essa estatística é 2,3, é maior. Por quê? Porque nós somos um estado densidade demográfica grande, nós temos pouca população e essa conta de quantas mulheres morrem, ela é feita a cada 100 mil habitantes. Então, sendo assim, como morreram foram 53 mulheres no ano passado, nossos números estão muito altos. Nossa média de morte de mulheres é muito alto, considerando a cada 100 mil habitantes, considerando o resto dos outros estados do Brasil. Então, alarmante, preocupante. Justamente. E o mês de março, como você disse, né, é um mês de comemoração. Sim, temos que comemorar, tem ferramentas sim, de proteção, claro. Mas nós temos muito mais que refletir, que dizer o que nós estamos fazendo com a vida de mulheres, qual é o nosso papel social, a nossa responsabilidade enquanto sociedade, enquanto instituição, se efetivamente nós estamos enfrentando a violência, o combate à violência contra a mulher. É tão estranho e difícil falar sobre isso, né? Doutora Janina, nós vamos falar aqui principalmente sobre os casos em que a mulher rompe a relação porque ela simplesmente não quer mais, porque ela está sendo realmente violentada, abusada, agredida, enfim, por algum motivo ou por nenhum destes, ela simplesmente não quer mais e ela resolve romper a relação. E aí, este homem, ele não aceita o término de jeito nenhum. Porque a mulher é o quê? Porque a mulher é dele e de mais ninguém. E os estudos mostram que é no momento em que a mulher declara que não quer mais aquela relação, ou é no momento em que ela separa, efetivamente sai de casa, que é a probabilidade dela morrer. É o risco. Então, tem um estudo que mostra que os 150 primeiros dias, quando ela faz essa declaração ou quando ela efetivamente rompe, nós temos que agir de uma proteção integral, vamos dizer assim. Então, teria que ter tornozeleira eletrônica, botão do pânico, esconder a mulher, mandar para outro estado, abrigá-la em uma casa de abrigamento, acolhimento, quando as mulheres não têm essa rede de proteção dentro de casa, na sua proximidade, família, amiga. Então, esse é um momento crucial, é um momento que a gente precisa sim. É lógico que para isso nós temos que fazer uma avaliação de risco. A mulher, quando atendida, quando ela está nessa situação, a gente tem que analisar qual é o risco de morte que ela tem. Porque tem estudos que mostram que se essa mulher que está declarando que não quer mais, ela já sofreu lesão corporal, tem um estudo que mostra que quando a mulher que sofreu lesão corporal, ela tem 20 vezes mais chances de morrer, de sofrer o feminicídio. A mulher que é abusada sexualmente, ela tem 7 vezes mais chances de morrer vítima de feminicídio. Então, a gestão de risco é importante para isso, para que a gente consiga dizer a essa mulher e para que a gente coloque todas as medidas de proteção, as ferramentas necessárias, medida protetiva, afastamento, garantir a pensão alimentícia, resguardar aí uma moradia, inseri-la, né, num programa de emprego, cidadania, casa própria. Então, esse momento é crucial, sabe? E a gente tem que alertar essas mulheres, porque muitas delas não sabem, eu não quero mais e rompe. Quando romper? Não é, a gente sabe que nós vivemos num ciclo, a violência é cíclica. Então, ela tem hora tá na lua de mel, tá no bem-querer, tem hora ela está na tensão. Não é o momento ideal de você romper um relacionamento na tensão. Porque vocês já estão com os ânimos, o casal já está com os ânimos estão exaltados. Né? E sendo assim, é mais provável que aconteça uma lesão grave. Então é importante que a mulher ela tenha essa consciência de quando sair de casa, de quando falar não quero mais. Não é no momento em que ela descobre uma traição. Não é no momento em que ele está promovendo, quebrando os objetos da casa. Não é no momento em que não é nesse momento. O momento ideal é quando você está sozinha, é quando ele foi trabalhar, é quando você
conscientemente, você também não pode tomar decisão no calor da situação. Você também tem que digerir as consequências, digerir para onde você vai, pegar seus documentos pessoais, documentos de imóveis, documentos de casa, dos filhos, para você sair com uma segurança. Parece muito fácil quando estamos falando. É claro que no calor ali da emoção, da discussão, essa mulher já está no momento que ela já não aguenta mais. E aí pode ser que vocês em casa estejam dizendo, mas é muito fácil falar. Nós estamos falando e alertando. Justamente. Que você possa agir, tentar agir dessa forma, com cautela, com calma. Fazer a gestão das suas emoções nesse momento, para você sair segura, sair com uma proteção, até da sua integridade física, porque se você reage, eu sei que não é fácil, né? Como você disse, a gente sabe que não é fácil a pessoa descobrir uma traição e você reagir com agressividade, com a indignação, que cada um tem seu jeito de reação. Mas é preciso orientar essa mulher, a gente precisa orientar essa mulher. Elas são orientadas? Então, ainda Na hora que elas chegam até vocês, qual é este momento? Bom, uma unidade policial, dificilmente consegue-se, né? Principalmente quando está um movimento muito grande, consegue fazer toda essa segurança, essa orientação. Eu digo mais, a gente ainda peca porque a gente não, dentro do sistema, a gente ainda não faz um plano de segurança para essa mulher, a gente não faz uma avaliação de risco, a gente não faz a gestão do risco. Então, assim, e orientá-la, né? Então, existem ferramentas que ainda não existem dentro do nosso sistema de segurança, do nosso sistema de atendimento, de rede, de proteção. Então, digo assim, pode ter pontual em algumas unidades, mas não é um programa, não é uma determinação, não é um protocolo inserido e que todo o interior do estado, que o Mato Grosso ou que o Brasil esteja aplicando, né? Nós sabemos que mulheres têm botão do pânico, medida protetiva e ainda assim foram assassinadas. A gente tem que falar sobre isso, Gisele, mas esses são os números reduzidos. Então, assim, eu temo muito em falar que mesmo quando tem medida protetiva a mulher morre. Eu temo por quê? Porque ainda as mulheres que morreram, mais de 80% das mulheres que morreram, elas não tinham sequer uma medida protetiva. Ou seja, o Estado não alcançou essa mulher. Sim. As políticas públicas não foram suficientes ou elas estão desacreditadas, né? Então, assim, eu vou pedir medida protetiva para quem que vai me proteger? Exatamente. Então, as mulheres ainda estão morrendo, a maioria das que morreram no estado de Mato Grosso, elas sequer tinham boletim de ocorrência. Então, as que morrem com medida protetiva, com boletim de ocorrência, nós temos que fazer a autoavaliação, sim, a criticidade, onde nós estamos falando enquanto Estado. Mas a gente, justamente por quê? Porque o pós-medida protetiva precisa ter um monitoramento adequado. E a gente sabe que não tem. A gente sabe que não tem um monitoramento específico para a violência doméstica. Monitoramento de tornozeleira eletrônica. Que aí é deixar ali um policial penal que faz essa gestão das tornozeleiras eletrônicas específico, uma central 24 horas. Então, quantas mulheres voltam com o botão do pânico apitando, registram um boletim de ocorrência, com o botão do pânico dando alerta de que ele está se aproximando, ele está descumprindo a medida, mas que não tem uma ação rápida do Estado para coibir, né, para parar essa perseguição. Então, infelizmente, a gente ainda vivencia essa realidade, ela precisa ser dita, sim, e alertar as mulheres que têm descumprimento, tem que registrar, porque seja um novo inquérito policial. E não é automaticamente que, está descumprindo aqui, o Estado já vai agir lá. Não, eu preciso fazer um boletim de ocorrência, ir lá comunicar à delegacia que ele está descumprindo, que tantas vezes, aí vem um relatório de mensagem no WhatsApp dela, na mensagem de texto dela, de quantas vezes foi descumprido. Então, ela tem que ficar alerta nesse dispositivo. E principalmente fazer o boletim de ocorrência. O que você disse, muitas mulheres passam por esses momentos, estão passando por esses momentos difíceis e elas não têm coragem de fazer o boletim de ocorrência. Medo, falta de coragem, muitas dessas mulheres dependem do marido,
dependem do dinheiro, que tem criança em casa, criança pequena, não sabe para onde vai, não tem família por perto. Sim. Então são vários fatores também que fazem com que ela não vá até vocês. Justamente, e aí aqui eu falo para as mulheres do interior, né? Que elas sabem que ali ela não vai ter 24 horas uma polícia, ela não vai ter uma delegacia 24 horas, ela não vai ter sistema de justiça, de segurança pública para protegê-la. Então a maioria quando me procura, ela fala, doutora, mas eu não estou na capital. Como que eu vou fazer medida protetiva? Eu estou aqui na zona rural, é muito fácil, não tem proteção nenhuma. Ele vai chegar aqui e vai me matar. Então, como que eu vou registrar esse boletim de ocorrência? E, de fato, a gente fica de pés e mãos atados para orientar. E orientando sempre que a mulher procure uma rede de proteção da sua família, dos seus vizinhos, oriente os filhos a correrem, a pedir ajuda. Mas, infelizmente, nós também, enquanto instituição, enquanto eu que estou aí como Instituto Voz, que a gente orienta muitas mulheres, a gente acaba ficando sem reação, porque algumas a gente consegue ligar no município, falar com assistência, fazer um encaminhamento, mas a maioria não. Essas mulheres que procuram, que fazem o boletim de ocorrência, elas chegam a falar, comentar, dizendo, olha, eu tenho medo que ele me mate? Sim. Ou algumas dizem, não, ele jamais faria isso, eu só quero que ele não chegue mais perto de mim, eu não quero ele por perto da minha casa, nem perto dos meus filhos, por alguma razão, mas elas acham que eles não farão. Não, a maioria que registra boletim de ocorrência, ela já passou por um momento de tensão, quase chegar à morte, as que registram. As que resistem a registrar, elas ainda vivem nesse ciclo, ela fala, não, ele não vai ter coragem. Acredito. Eu sou a mãe dos filhos deles, ele me ama, ele age assim porque ele tem ciúme de mim. Elas ainda romantizam esse relacionamento abusivo, essa alteração de humor. Aí vem aquelas questões, né, que a gente fala em todos os programas quando falamos sobre violência doméstica. Que ele diz que vai mudar, que ele estava num momento... que ele estava muito nervoso, ou que, olha o que você fez eu fazer, quer dizer, coloca a culpa na mulher, e ela fala, ai, realmente, né? Fui eu que reagi assim. Eu reagi no momento que ele estava assim, cansado. Eu poderia ter ficado quieta. Aí ela se culpabiliza, né? Aí ela traz a responsabilidade para ela. É o papel do homem, eles geralmente fazem isso. Eu fiz isso porque eu te amo, eu fiz isso porque eu falei para você que eu não gosto da sua amiga, falei para você que eu não gosto que você vista essa roupa, esse vestido. Tudo porque eu te amo. Né? E aí você que me provoca, você é que não descumpre, você é que não me obedece, você é que me provoca de uma forma que eu perco a cabeça. Porque eu te amo, porque eu gosto muito de você, eu quero o seu bem, e a mulher acredita. E a gente vai normalizando esse comportamento, esse normalizando. E não pode mais normalizar, chega de normalizar. Chega, é o momento da gente romper, então é um momento de reflexão, mas é um momento da gente refletir e a gente ensinar a mulher que é possível, que tem vida após um relacionamento abusivo, que você pode reconstruir a sua vida, que você pode ser feliz e que a gente precisa também desvincular muito dos ensinamentos, muitas vezes religiosos ou culturais, de que a mulher solteira não presta, não tem valor na sociedade. E não é. Quantas mulheres honrosas, quantas mulheres que constroem sozinha, quantas mulheres que sustentam a casa sozinha e têm um valor inestimável. E quantas mulheres que sustentam a casa com um homem agressor dentro de casa? Sim. Quantas mulheres são provedoras com um homem agressor dentro de casa? E tem vários homens aí procurando essa mulher independente, essa mulher com autoestima, essa mulher que produz, que é empreendedora, essa mulher que é cheia de vida e que ela tem um olhar para o futuro diferenciado. Então, o que a gente precisa é proceder a essa cura, esse momento de abalo emocional que a gente está vivendo, porque muitas vezes o abalo, a dependência emocional é que amarra essa mulher nesse relacionamento abusivo. Então, ela teme pelo futuro, ela teme pelo novo, né? Então, ela fica vinculada, suportando essa vivência aqui, mas por conta de uma casa que muitas vezes é de favor da família dele, que cedeu, por conta dos filhos que estão numa fase difícil.
e que ela precisa da figura paterna. Aí ela fica protelando. A tomada de decisão. E aí é que pode acontecer uma fatalidade. Justamente. Doutora Janina, nós receberemos depois do intervalo a Thalita Fernandes e ela vai relatar a história dela aqui. E é interessante que ela venha neste momento para que a gente possa nos aprofundarmos mais neste assunto, porque dentro do que a Thalita vai contando, você vai também nos ajudando a entender e saber se ela está no caminho certo, o que ela fez e de que forma as pessoas que estão em casa neste momento podem ver na reação, na relação da Thalita, né, algo que possa mudar na vida. A sua vivência. Exatamente. Então a gente vai para o intervalo agora. A doutora Janina Laranjeira continua e entra também a Thalita Fernandes aqui para contar alguns episódios e o que ela fez para sair do relacionamento abusivo. E se eu fosse você, eu não sairia daí não. O break é rápido, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já, continuando aqui com a delegada, que é especialista em violência contra a mulher e idealizadora do movimento Voz. Depois do intervalo, então, é rapidinho. Volto já. Na saúde. Presente. Na infraestrutura. Presente. Na educação. Presente. Você pode até não perceber, mas a LMT está presente na sua vida. Agora, esse ano, eu fui beneficiada com esse programa, que são para as vítimas de violência, né? Uma ajuda e tanto, né? Porque não é fácil. São leis como essas que possibilitam mulheres igual eu e outras aí, né, a dar o primeiro passo. Onde tem leis e ações para melhorar a vida da população mato-grossense nos 142 municípios do nosso estado, tem a LMT presente. A Polícia Militar sempre atuou de forma enérgica no combate aos grupos criminosos e facções dentro do estado de Mato Grosso. A LMT sempre esteve presente, garantindo leis que dão amparo legal para a atuação policial e garantindo a segurança do cidadão. Essa é nossa missão. Presente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso presente, unindo vozes, fortalecendo cidades. Água Parque Pantanal. Venha pra cá, divertir com nós, muito bom. Vem uma ansiedade, né? Porque a gente tá vindo pro Aquapark, né? Não é pra qualquer lugar. Espetacular estando com a família, né? Até agora, o que eu mais gostei foi o da onda. Também é muito bom. Venha pro Aquapark. Ô, criançada, vem pro parque. Vovô, semana que vem eu quero ir de novo. Eu venho de novo. É que no Aquapark é lindo. Aquapark Pantanal, pertinho de você. É mais do que 2.000 projetos de leis. É sobre trabalhar pelas pessoas, preservar a natureza e estar junto das mulheres. Mais do que 1.500 resoluções é atuar em prol da população. É pensar no bem-estar do povo. É cuidar da saúde. Mais do que lutar pelo que é justo, é garantir o futuro do nosso estado. Em cada ação, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para melhorar diretamente a sua vida mato-grossense, fortalecendo o presente para garantir um futuro promissor. Porque é mais do que um compromisso com a cidadania, é representar você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Estamos de volta! TV Gazeta, canal 19.1. Hoje à noite tem Repeteco deste programa e a produção vai nos avisar agora qual é o horário do Repeteco. Às 21h30, você assistirá novamente este programa e faça o favor de compartilhar. Nós estamos aqui com a doutora Janina Laranjeira, delegada de polícia e especialista em violência contra a mulher e também idealizadora do movimento Voz. Nós estamos falando aqui sobre os casos em que a mulher rompe a relação, volta ou não volta para casa e é agredida fisicamente, psicologicamente, moralmente. Nós fizemos o primeiro bloco somente com a delegada e agora nós estamos com uma convidada especial que é a Thalita Fernandes. Ou é Fernanda? Thalita Fernanda. E olha que eu conheço ela faz tempo, hein? Tô aqui errando o segundo nome. E a Thalita veio para nos ajudar.
Thalita, você está aqui para ajudar. Então não fique nervosa. As pessoas vão te escutar agora e com certeza algo mudará na vida dessas mulheres, não é mesmo, doutora? Sim, com certeza. A Thalita, nós estamos falando sobre violência contra a mulher, sobre uma relação abusiva, e a Thalita passou por este momento, resolveu sentar com a gente aqui para contar. Vamos Isso lá. tudo muito recentemente, né? Foi tudo muito recente. Você é casada, separada agora, e tem 2 filhas. Sim, há 11 anos. Eu falo que tudo isso que aconteceu agora comigo já vem acontecendo desde criança, né? Porque os meus pais, a minha mãe viveu violência doméstica, violência psicológica, e a gente não imagina que isso vai acontecer conosco. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. E eu vivi casada durante 11 anos. No começo é mil maravilhas, né? Então, eu falo que o meu relacionamento só foi se tornar abusivo a partir do momento que eu olhei e vi, peraí, eu posso ser muito mais que só uma dona de casa. Então, quando eu decidi trabalhar, ser a ajudadora, né, a querer conquistar as minhas coisas, a querer ir num salão e não ter que ficar pedindo, porque a gente exatamente, a gente passa por essa situação de que eu preciso fazer isso, e o homem sempre pergunta para quê, para onde, por quê. Então eu não queria viver isso, porque eu vi isso na minha infância, né? Todas as coisas que a minha mãe ia fazer, o meu pai sempre questionava ela, para quê, por quê. E então quando eu decidi trabalhar, foi quando tudo desmoronou. Então é quando ele começou a ficar abusivo, quando ele ficou agressivo, quando tudo que eu fazia, ele falava pra mim assim, você tá se achando demais. E aí eu achei que isso era normal. Você achava né? Eu achava que isso era normal, que era direito dele por ser o meu marido e que poderia ser um ciúminho bobo. Agora a doutora Janina comente. É assim, né? E assim esse é o principal sinal, né? É o controle, né? Quando ele percebe que ele está perdendo o poder, ele está perdendo o controle. Você já se cuida, você já se veste diferente, você já tem seu dinheiro, você já sai para comprar e para ir onde você quer. E ele sabia todos os seus passos. Para você ir no salão, você tinha que pedir dinheiro. Para você ir comprar no mercado, você tinha que pedir dinheiro. Então agora é diferente. Quando traz quando ele perde esse domínio, é um dos sinais. Né? Perdeu o controle. Perdeu o controle. E o relacionamento abusivo é justamente isso. É o controle, é a possessividade, é o domínio da situação, é a posse, é o objeto. Eu te tenho para você cuidar de casa, para você cuidar dos filhos, para você isso e aquilo, eu ditar as regras e você ficar limitada. Sim. E quando hoje nós estamos num mundo diferente, em que as mulheres estão ocupando o espaço. Então, talvez seja isso, até os índices, esses atritos maiores, porque a gente escuta falar, né, que antigamente não tinha essa violência, não tinha desse tipo, mas aquelas dentro de casa, silenciadas, eu não imagino que não existiam, não. Existiam sim. Mas e aí, Thalita? Depois disso, então você começou a trabalhar e você não voltou atrás perante Não voltei atrás. Eu continuei ali firme, né? Porque eu já sabia, já tinha descobrido onde eu queria chegar e onde eu queria estar. Uhum. E isso acabou incomodando ele. Então ele começou a me prender a todo custo e a gente começou a brigar. E aí ele começa com aquela jogação. Pera, deixa eu só abaixar aqui. É o toque, não sei que eu não tenho cachorro, então eu coloquei um toque. E aí começou que eu comecei a me sentir super pressionada e eu falava isso, né, na época pra minha ex-sogra, ela falava, não, é normal, o homem é assim mesmo, ele vai mudar. E aí as brigas foram só se prolongando, e as crianças no meio daquilo, porque eram 2 crianças pequenas, vendo essa violência, vivendo o que você viveu. Exatamente, e eu não dava muita importância a isso, até que ele apertou meu braço. Então, quando ele apertou meu braço, na hora eu senti o gatilho da minha infância, porque eu vivenciei a minha mãe sendo agredida várias vezes. E você não achava normal? Não, quando você não via achava sua normal. mãe
Não, tanto que, por conta dessas violências da minha mãe, a gente foi obrigada a seguir esses caminhos. Porque eu não tinha para onde eu ir, de certa forma, né? Minha avó era doente, o meu avô, ele era alcoólatra, então eu olhava assim e falava, eu vou dar só problema para eles. Então a minha opção foi casar. E eu casei, nem querendo casar, eu vou colocar essa questão, eu casei não querendo casar, mas era a única alternativa que eu tinha. E aí quando ele apertou meu braço, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu preciso me defender. Mas ninguém concordou com isso. As pessoas que estavam ao meu redor não concordaram com a forma que eu me defendi. Então eu procurei uma delegacia, eu denunciei, ele foi preso, né? Thalita, não falaram pra você, nossa, mas por tão pouco você está fazendo um boletim de ocorrência? Ele só pegou no seu braço, apertou, porque ele estava muito nervoso. Porque na hora da raiva, chegaram porque eles a te questionar? A família inteira, inclusive a minha. Inclusive a sua. E eu fiquei muito triste, eu fico até emocionada, fiquei muito triste com essa situação, porque eu falo que Como primeiro se você assim, estava errada, né? Exatamente, eu me senti errada, tanto que eu paguei o advogado para tirar ele. Então eu me senti muito, muito errada, muito péssima. As minhas filhas, elas, de certa forma, ficaram com raiva de mim, por estar fazendo isso com o pai dela. Só que eu parei para pensar, eu falei, hoje é um apertão. Amanhã é um soco na cara e depois da manhã uma facada no peito. Então eu pensei mais na minha vida do que na raiva que as pessoas iriam sentir de mim. Tá. Só que mesmo assim eu paguei o advogado e tirei ele e retornei para casa. Ah, tá aí. É o que nós estávamos falando, quando a mulher volta para casa. Justamente. Você voltou achando que ele ia mudar? Ele pediu perdão, pediu desculpas, disse que mudaria. Você ouviu tudo isso dele também? Eu voltei para casa não só por isso. Eu voltei para casa para as minhas filhas conseguirem me perdoar. E eu só fui descobrir isso agora. Pelas filhas, né? Porque é como se eu devesse uma segunda chance para elas. Tipo, eu preciso tentar resgatar o meu casamento pelas minhas filhas. Pelas meninas, pelas filhas. Thalita, continue. E aí eu voltei para casa e eu achei que ia mudar, né? Só que eu não queria mais estar ali. Então eu falo assim que quando eu senti que alguém estava me machucando e machucando as pessoas mais importantes da minha vida, eu não queria continuar naquela situação, mas eu continuei. E aí passaram um ano, né? Eu falo, até estava comentando com a Janira, que muitas mulheres não têm a coragem que eu tive de sair, porque elas se apegam muito na família, tipo, não tenho minha mãe para me ajudar, eu queria que o meu pai me ajudasse, queria que alguém da minha família me resgatasse, só que do nosso lado tem amigos que nos acolham, inclusive eu quero até, porque eu conheço a Gisele há muito tempo, e a sua irmã foi uma das pessoas que me salvou, porque eu recebi apoio de alguém que eu nunca imaginei. Porque a gente olha tanto para a família da gente nos resgatar que amigos próximos fazem isso. Então, na sua opinião, é importante que as mulheres conversem com outras mulheres, com outras pessoas. Mulheres. Não e é? Aí isso dá mais... Não ter vergonha de contar. Não ter vergonha de contar. Porque não é porque você não viveu isso que você não pode me ajudar. Você, inclusive, várias vezes, né, a gente conversando, e eu falei, eu consigo. Todo mundo consegue? Todo mundo consegue. Todo, não é mesmo, doutora? Todo mundo consegue. Todo mundo tem condições de seguir sem este homem que agride, sem este homem que não soma, sem este homem que humilha, sem este homem que destrói, sem este homem que mata. E aí é importante falar, no caso dela, dessa rede, né? Essa rede de apoio. Todo mundo, todas as mulheres que vivenciam violência, elas precisam ter uma rede de proteção. Ela tem amigos, parentes, para ligar, para falar, para contar, olha, estou passando por isso. Se eu precisar correr, sair de casa, eu posso procurar a sua residência, posso te ligar, posso pedir apoio. E o mais agravante também, o que muitas mulheres vivenciam é esse elo, os filhos no meio, né, Thalita? Os filhos no meio. Então, o retorno da agressão no ambiente em que sofre a violência, muitas vezes a permanência dela é em razão
das crianças, em razão de, vamos dizer assim, tentar não deixar as crianças sofrerem. Só que veja, ali as crianças estavam sofrendo, presenciando a agressão dos pais, entre eles, e depois a prisão que foi feita, toda a família, a alienação parental, faz toda aquela situação de que quem é errada é a mulher, que não foi tolerante, está deixando as crianças, que está deixando saindo de casa, justamente por tão pouco, né? Então toda a situação anterior, verbal, humilhação que você vivenciou, isso é naturalizado na família. Então, quando tem uma agressão física, que aí alguém, né, ainda, e até a mulher, você suportou por muito tempo a humilhação verbal, o questionamento. A vergonha, né, porque eu saí e voltei depois de toda essa situação que envolve polícia. Quando você volta, você se sente envergonhada por estar voltando? Eu me senti muito envergonhada por estar voltando, eu me senti envergonhada porque eu fiz aquilo que era o certo. Você mas pensou, pra mim, eu acho que você deve ter pensado assim, não deveria ter feito, né? Eu tô voltando. O que eu fiz? O que adiantou? Então, e as pessoas não te respeitam mais, as pessoas não querem te ajudar mais, mas graças a Deus eu não passei por isso, que muita gente falaram pra mim, até mesmo a minha mãe falou pra mim, Thalita, quando eu falei pra minha mãe, eu não aguento mais, eu vou sair de novo. Mas você vai perder de novo, mas você vai ter que comprar tudo de novo. Eu falei, mãe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação, porque eu cresci vendo a senhora sendo agredida e a senhora a vida toda fala pra gente que aguentou tudo isso pela gente, só que causou traumas na gente também. Então, eu não quero que as minhas filhas passem por isso, porque de certa forma ele não é um péssimo pai. Pelo contrário, ele é um ótimo pai. Então, eu vou perguntar pra elas se elas querem, porque quando eu saí de casa eu não tinha estrutura nenhuma, então eu saí de casa não sabendo para onde eu ia, por mais que eu fiz isso a primeira vez, e tive a certeza que eu conseguiria novamente, mas era uma coisa que parecia que era nova para mim, de novo, sabe? Então eu fiquei meio sem direção, o que eu vou fazer, Ele chegava a dizer para você, Thalita, você não conseguirá fazer nada sozinha, você não é competente, você não... Até hoje. Continua falando. Então só parou porque eu até falei pra Janira que ela foi uma das pessoas que eu vivi ligando, falando pra ela, o que eu faço? E ela coloca uma medida protetiva, porque ele me ameaçava, me xingava, me falava que eu era uma péssima mãe, que eu abandonei a família, que eu abandonei as filhas, eu bloqueei ele de tudo, ele me enviava pelo Pix. Então veja bem, se uma mulher, no caso a Thalita, saiu de casa e ainda escutando e tendo que ler todas as mensagens, se ela não está firme para realmente seguir em frente sem este homem, diante de tantas mensagens e ameaças, ela acaba voltando de novo. De novo, justamente. Você não é uma boa mãe, você deixou as crianças, você largou tudo. E aí, como é que fica a cabeça dessa mulher? Ela volta por conta de tudo isso. Principalmente por causa das crianças. E eu senti vontade de voltar. Eu não vou mentir. Eu senti vontade de voltar, porque eu me senti uma péssima mãe. E aí, quando eu saí de casa, a minha filha de 7 anos falou pra mim, mãe, por que você não mora numa casa e o papai mora em outra? Porque vocês brigam demais. E eu me lembrei disso. E eu tive força, eu falei, eu não posso recuar, eu não posso retroceder. Porque eu não vou fazer com que as minhas filhas passem por dificuldade, passem por coisas que é a minha escolha. Eu decidi me separar, eu decidi acabar com esse ciclo de violência. Então eu preciso manter firme nisso, porque quando elas crescerem, elas não vão aceitar esse tipo de coisa. Exatamente. Elas não vão aceitar um aperto, elas não vão aceitar uma violência psicológica. Então eu preciso ensinar elas que sim, a gente tem força, a gente tem poder sim de sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento possessivo, porque às vezes nem o homem sabe que ele é possessivo. Ele vai descobrir só depois que acaba um relacionamento, porque o meu ex-marido, ele não tinha nenhum traço quando eu conheci ele de ser assim, e ele foi descobrir isso depois que ele perdeu. Então ali eu tive certeza, eu não posso voltar para trás. E hoje eu vejo as minhas filhas,
eu trabalho o dia todo, então eu não abandonei elas. A avó delas sempre cuidaram delas, né? Eu ajudo em tudo que ela pede, que eu posso, eu ajudo. Então, eu não tirei elas do comodismo dela, não tirei elas dos amigos dela, não tirei elas da escola delas. E eu sou presente. Você teve medo de retirá-las e colocar num lugar onde você foi morar, que não tinha tanto conforto, estrutura. Eu ia ter que colocar numa pessoa que eu não conheço. E hoje a gente vive um ciclo de violência muito grande contra crianças. Então, minha cabeça também pensava isso. Tipo, eu vou pegar, trazer as minhas filhas, vou fazer com que elas passem dificuldade junto comigo, sem precisar, porque eu deixei a casa, eu deixei o carro, eu deixei para elas. E aí eu vou colocar em uma pessoa que vai maltratar, que vai ferir. Então, eu não acho justo. E muitas mulheres não saem disso justamente... Por essa culpa, né? Por ter essa culpa. Cada mulher tem um jeito de pensar, de proceder, de tomar as atitudes. Nós não estamos dizendo que você tem que fazer exatamente como a Thalita fez, né? Até porque cada indivíduo é diferente. Sim. A Thalita escolheu e essa escolha dela... Tinha uma base também, né? Porque também se não tivesse avó, jamais eu faria isso. Exatamente. E o futuro agora, as consequências desta separação, das meninas na casa do pai, com os cuidados da avó e com os seus cuidados, as consequências, você vai ter que lidar com elas depois. Sim. E nós todos lidamos com as nossas escolhas. Então, o que de fato a gente gostaria de colocar aqui no programa, né, com a doutora Janina e com a Thalita, é que você precisa fazer as suas escolhas o mais rápido possível. Sair dessa vida cheia de tristeza, onde você se sente abandonada, onde esse homem que está com você não te ajuda, não cuida de você, te humilha, te bate, te xinga, te agride. Então, a Thalita está aqui para dizer o que ela fez da vida dela, o que ela está fazendo, né? Quais as atitudes que ela tomou. E é importante que você escute e você reflita sobre isso. Sim. Veja em que momento que você está passando agora. Né? É no início? Você já está sendo agredida fisicamente, psicologicamente? O que você precisa fazer neste momento? E a Thalita procurou a delegada, ela fez o boletim, continuou conversando com a delegada, que eu acho isso muito importante. Ela foi pedindo orientações. Sim. Justamente, a Thalita é uma das pessoas que a gente atende, né, no Instituto, e a gente tem esse papel social, da gente continuar com a mulher enquanto ela tiver dúvida, ela liga, ela tira dúvida, e é a coragem dela, que eu sempre falo para ela, porque ela é julgada, ela está sendo julgada, porque ela saiu, mas ela foi inteligente, porque ela construiu a casa dela no terreno da sogra. Ela tem todo o patrimônio que ela construiu na constância da relação, foi lá no terreno da sogra, na família dele. E quantas mulheres não estão amarradas, presas por conta desse patrimônio, por conta do que construiu dentro da família dele. E aí tem uma rede de apoio para as crianças excelente, ela reconhece isso na sogra dela. E as crianças estão ali, com o conforto que ela tem, que ela deixou, e também com o cuidado da avó e do pai. E reconhece que é um bom pai. E reconhece, justamente. Não foi um bom marido, mas é um excelente pai. Um excelente pai. E elas adoram o pai dela, e eu não quero tirar isso delas, né? Então, assim, o que eu quero dizer para você que está em casa, né? Está passando por essa mesma situação que eu. O que eu fiz? O que eu estou fazendo para viver tudo isso? Porque é muita coisa para uma cabeça só, que não é fácil. Não é fácil. Então, a primeira coisa é não entre em outro relacionamento. Porque quando a gente está machucada, quando a gente passa por essas questões, agressões, a gente não se sente preparada para amar outra pessoa, para cuidar de outra pessoa, até mesmo para ser cuidada. E aí você acaba, por conta da carência, se envolvendo com outra pessoa
que tem sentimento de posse que vai te controlar. Eu falo porque eu vivi isso recentemente, porque a gente se sente tão incapaz por conta das situações. Eu preciso de um homem para me defender. E sendo que a gente tem mulheres, até falei pra Janira, eu falo para as pessoas, eu tenho quem me defenda. Eu tenho minha delegada que me defende. Então é isso, cultural, não entre em outro Essa relacionamento. questão de ter um homem do lado. A gente precisa dessa rede, né, Thalita? Eu sempre falo, eu gosto de, quando eu faço atendimento, eu dou meu celular, eu falo, gente, olha, liga, manda mensagem, não posso falar, atender, a gente vai ser, e nós temos que nos apoiarmos. Sim. Nós, mulheres, temos que nos apoiarmos e olharmos dentro do nosso ambiente de trabalho, quem que está passando por necessidade. A gente sabe, a gente olha uma mulher triste, chorosa, e por que não chamar para conversar? Exatamente. O que está acontecendo? Será que eu posso te ajudar? Qualquer coisa, você pode me ligar, meu celular está aqui, manda uma mensagem. Né? Você não está sozinha. Você não está sozinha. Sim. Então, essa rede a gente precisa também de fomentar mais entre nós mulheres. Thalita, muito obrigada. Obrigada pela coragem. E outra coisa, não se apegue a festas, baladas, bebidas, drogas, porque isso só vai anestesiar o seu problema. Então, se você decide mudar de vida, você decide deixar essa situação que você vive, você precisa ter força para prosseguir. E a gente consegue isso estudando, trabalhando, sendo melhor cada dia. Né? Então, eu falo que hoje eu estou bem porque eu mudei a minha rota. Então, eu preciso ser melhor a cada dia. Eu preciso mostrar para as minhas filhas que eu não saí de um casamento para ser uma pessoa que, quem sabe, ele vai falar que eu me tornaria. E está cada dia mais bonita. Mais bonita, mais inteligente. Eu falei mesmo. Mais inteligente. Conversamos então aqui com a doutora Janina Laranjeira, delegada de polícia, especialista em violência contra a mulher e idealizadora do Movimento Voz, que nós não conseguimos falar aqui porque não deu tempo. Mas tem um telefone para que as pessoas possam entrar em contato com o Movimento Voz? Ou Instagram? Tem o Instagram, movimento.voz, e também tem o telefone 9940-3719. São mulheres que estão passando por este momento delicado. Elas podem entrar em contato. Elas podem entrar em contato, a gente vai fazer orientação, vamos fazer todo o atendimento. Movimento Voz, o Instagram é movimento.voz. Anote aí, anote. Doutora Janina Laranjeira e também Thalita estiveram aqui hoje no programa e foi maravilhoso, não foi? Foi sensacional. E juntas somos mais fortes. Sempre, sempre, sempre. E olha, nós estamos no mês de março, que é um mês muito especial, é o mês da mulher. Então, foi muito assim, acho que foi um presente, na verdade, termos essas duas mulheres aqui para levar esse tipo de informação para você que tem em casa. Foi um presente para mim, tenho certeza que foi um presente para vocês também. Eu espero que vocês também tenham se sentido presenteadas com a entrevista, com esse bate-papo. Me senti acolhida. E eu acredito que as pessoas também estão se sentindo todas acolhidas aí. Então, se sinta acolhida pela gente, né? Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que estiveram aí conosco na TV Gazeta e também no Instagram, Gisele Almeida Oficial. Vamos ficando por aqui. Janina, muito obrigada. Você é muito querida. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua força, pela sua dedicação. Parabéns mesmo. Um beijo, Thalita. E até a próxima. Vamos embora, mas amanhã a gente volta com toda certeza. E na geral, a gente dá tchau pra todo mundo. Um grande beijo. Até amanhã. Tchau.